Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Gente, vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Tô começando um pouquinho antes a live. Tô aproveitando para organizar uns materiais aqui, enquanto vocês vêm chegando. Nossa, o povo tá ligado. Olha, o povo já começou a entrar. Não deu nem 9 horas. Venham vindo, gente, venham chegando. Sejam bem-vindos. Alicek, boa noite, querida. Como você tá? E aí, gente, como vocês estão nessa véspera de feriado? Eu pensei, será que vai dar mais gente, né? Porque eles estão mais desocupados. Ou será que vai dar menos gente que o povo foi, sei lá, viajar, tá sem conexão? Às vezes acontece, né? Vamos ver. Então eu tô começando um pouquinho antes, mas primeiro eu vou receber vocês, viu, gente? Tá bom? Hoje é um dia que eu separei alguns temas para falar da live que são bastante profundos, alguns mais delicados, tá? Vocês vão ver aí conforme a live for se desenrolando. Claro, a gente vai ter aquela análise, né, como sempre tem, sobre o céu da semana, sobre os movimentos individuais para os próximos dias, tá? Mas eu também quero dar ênfase em algumas outras coisas que às vezes eu não costumo dar, tá? Porque eu acho que fazem parte do momento atual, acho que vale a pena a gente se alinhar com aquilo que, né, tá acontecendo ao nosso redor, tá bom? Alicek, estou seguindo e conectada todos os dias em você, sempre tem uma mesmo conectada, que bonitinha, obrigada, fico muito feliz, muito honrada. Vamos ver quem tá entrando? Vamos ver quem tá vindo. Ti, bem-vindo, Vi Ribeiro, Amo Oliveira, Dani Almeida, isso, né? Sussu Andrade, Daia Souza, Natarja, e aí, tudo bom? Amanda Belmonte, Gabriela Rigadeiro, TH Souza, Verônica Vander, bem-vinda. Cris Comerian, bem-vinda. Lari PSN, Alê Nogueira, Rosa Maria, Vanise Nunes, Tuane, Pati Pereira, Sandra Manente, Júlio, bem-vindo. Grazi AR Souza, Limar, Petrúcia Daltro. É isso? Gente, então tá. Bem-vindos, viu? Fico muito honrada, muito feliz aí pela participação de vocês. Quem tá acostumado aqui, beleza, né? Quem não tá, vou dar algumas breves explicações, aproveitando que ainda nem deu o horário da live, tá bom? Ana Capessoa, bem-vinda, tá? A Amy Oliveira falou que está ansiosa para saber o céu da semana para Sagitário, boa. Grazi R. Souza. Gente, então a questão é a seguinte, bastante gente entrando. Quais são as orientações dessa live? Vocês sempre são muito bem-vindos a escrever no chat, tá? Vocês podem escrever o que vocês quiserem, podem debater entre vocês, pode falar comigo também, mas geralmente eu peço que as perguntas sejam deixadas na caixa, esse ponto de interrogação do lado direito do chat, tá bom? Porque ao final eu costumo fazer assim, eu entrego um determinado conteúdo para vocês, eu vou falar sobre o céu da semana, os movimentos astrológicos principais que a gente tem aí, e aí depois eu vou passar a bola, né? Então assim, quer dizer, responder perguntas que vocês tenham e que tenham ficado acumuladas ao longo da live. E quando vocês deixam para mim nessa caixa de perguntas, eu consigo acessar independente do horário, tá? Porque fica lá gravadinho para mim. Então tentem usar a caixa de perguntas para questões mais sérias, tá bom? Por favor, vamos lá. Então, vamos lá. Margaridane, Rosinha, ixi, Isa Magdalena, Quintans, Thalita, Edilane, Dayana, é isso? Bebel, Valesca, Karina, Elainés. Bom, vamos lá. Se eu não falei alguém, vocês me desculpem, que às vezes passa batido, viu? Então, gente, o que acontece, né? Eu acho que hoje acaba sendo uma data um pouco importante, porque a gente tá... Olha, eu vou ser honesta com vocês, tá? Pra mim também era véspera de feriado, né? Aí eu pensei assim, gente, uma véspera de feriado, né? Hoje eu não atendi ninguém. Eu fiz umas coisas de trabalho, mas eu não atendi ninguém. Aí eu falei, eu vou tirar o dia, né, pra dar uma relaxada, pra aproveitar, não fazer muita coisa assim importante.
Mas aí eu pensei, gente, o país é parado em preocupações, em movimentações políticas. Todo mundo ansioso, preocupado. Eu falei, não, é um abandono, sabe? É um abandono eu pelo menos não aparecer aqui, dar as caras, falar, ó, estamos aqui juntos nessa semana, vamos falar sobre o céu do momento, tá? Eu achei que ia ser um abandono, viu, gente? Então por isso que eu achei que era importante eu vir hoje. E hoje acaba sendo um dia, né, minha gente, que eu também separei para falar algumas questões relacionadas ao coletivo, tá? Porque o coletivo, quando a gente fala, que a gente sabe que a gente fala muito de questões, o céu da semana no amor, o céu da semana nas finanças, o céu da semana para firmar parcerias, para entrar em contato com amigos, para questões coletivas de saúde, né? A gente costuma falar muito isso. Mas a gente também acaba estando num movimento político, né? Acho que até coletivo, não sei, sociológico, importante que a gente está vivendo. E amanhã está se falando muito de algumas manifestações que vão acontecer relacionadas ao dia 7 de setembro. Então, assim, não tem essa pretensão, tá? De ficar dando previsão para vocês, previsões fatídicas, dando um único ponto de vista, falando que eu sou a grande detentora do conhecimento, tá, gente? Porque assim, quando a gente falar de astrologia individual, numa pastral de um cliente, de um consulente, isso daí é uma coisa. A gente falar de astrologia mundana, né, mundial, coletiva, é outra coisa. Quando a gente faz uma consulta com uma mapa astral de uma pessoa, tá? A gente consegue ter muito mais liberdade, porque é como se você desse para essa pessoa poderes para ela usar o mapa dela. Né? Então você fala assim, ó, você tem determinadas fraquezas aqui e ali, dá pra você agir dessa maneira, o que você acha? Então é como se a gente desse um certo poder pra pessoa, que meio que assim, claro, aquele poder já existe dentro dela, né? Mas a gente dá uma acendida naquele poder e fala, não, ó, você se conhecendo mais, você ganha mais liberdade pra tomar suas escolhas, se sentir mais autoconfiante e assim por diante. Quando a gente fala de astrologia mundana, coletiva, né, coisas que acontecem voltadas para movimentos políticos, por exemplo, é meio que uma tarefa um pouco ingrata, né? Porque a gente acaba, primeiro, tem muitos microelementos sempre, que às vezes pesam muito para que a gente avalie, né? Então, às vezes é muito comum a gente ver até astrólogos muito renomados, tipo, fazendo algumas previsões coletivas, que depois ele tem que ajustar, ele tem que remendar, porque é uma coisa mais fatídica e ao mesmo tempo mais delicada, né? Então, assim, é como se a gente não tivesse toda essa liberdade pra falar o que a gente quisesse, com a liberdade que a gente quisesse, então todo mundo fica mais receoso, tá? Então, primeiro ponto, eu queria falar isso. Segundo ponto, queria falar, né, que eu sou astróloga, eu atendo desde 2016, tá? E eu sempre atendi mapa astral individual. A astrologia mundana, pra mim, coletiva, mundial, é uma novidade, tá? Assim, não é uma novidade super recente, porque eu já fiz alguns cursos, tá, gente? Mas, assim, não é o mesmo nível de experiência, o mesmo nível, tá? Isso eu também tô trazendo pra vocês, porque eu vou falar algumas questões, tá? Sobre esse 7 de setembro. Eu queria trazer isso pra vocês. Não é uma previsão fatalista, não é uma verdade absoluta, tá? Mas eu acho que acaba sendo uma análise. Sabe, é como se eu tivesse, aqui é a minha oportunidade de trazer pra vocês informações que vocês não têm sobre o céu da semana, tá? Sobre o céu do momento. Então, eu acho que acaba sendo uma parte do meu trabalho trazer esse tipo de informação pra vocês, tá bom? Independente da gente ter um grau de assertividade absoluto ou não, eu quero fazer essa análise com vocês, eu quero trazer essa informação pra vocês, pra que vocês também percebam e averiguem depois, tá bom, gente? Então, eu queria falar algumas questões, porque assim, eu sinto que existe um rebuliço muito grande e um nível de ansiedade muito grande. O nosso nível de ansiedade, acredito que está relacionado a várias coisas diferentes, né? Primeiramente, a pandemia, né? Que foi uma coisa que imobilizou a gente, ainda imobiliza há mais de ano, né? Seguindo junto com isso, também a própria economia, né? O próprio comércio, a própria disponibilidade de emprego, agora tem crise de energia, enfim. Então a gente tem movimentos de ansiedade relacionados a várias coisas, inclusive a nossa situação política.
né? Que é uma situação política polarizada e que passa insegurança. Tá? E esses movimentos políticos, eles estão acontecendo nesse momento, enquanto a gente fala sobre o céu da semana, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente namora, enquanto a gente se preocupa com a microesfera, e a microesfera das nossas vidas é muito importante, né? Não tem como a gente não se preocupar primeiro com o que acontece no individual, tá? Eu acho que o individual tem que ser a nossa prioridade, não tem como, porque a gente tem que cuidar da gente, da nossa vida, tá? Mas independente disso, acontecem coisas a nível coletivo, acontecem coisas que atingem a todos nós e que despertam sentimentos, sensações. Natália já falou, não tem como separar a microesfera do macro, exatamente. Tanto não nesse cenário absurdo que estamos vivendo. Então, exatamente. E aí a gente às vezes acaba... Por isso que também, tudo isso para justificar a relevância de trazer essa análise hoje, né? Porque a gente sabe que a nossa ansiedade aumentou desde essa instabilidade política, quadro da pandemia, a crise econômica. Então, assim, a gente começou a ter pesadelo, com coisas que não dizem só respeito à nossa vida individual. Porque o coletivo interfere na gente, no nosso estado de espírito, né? Não é só no dinheiro que entra no bolso, não é só na entrevista de emprego, mas é em tudo, né? Então, eu acho que acaba sendo parte do meu trabalho também dizer algumas coisas relacionadas a essa lunação, esse ciclo lunar que está começando hoje, no dia 6 de setembro de 2021. É um ciclo lunar que interfere, influencia dentro de 28 dias, tá? Então hoje seria o dia 1, né? Mas é uma lunação que acontece à noite, tá? Na verdade, ela ainda nem aconteceu, é 21h51 no horário de Brasília, tá? Então, quer dizer, ela tá começando agora, tá? Ainda nem abriu assim a largada dessa lunação, mas vai ser uma lunação que vai influenciar a gente ao longo dos próximos 28 dias, tá bom? Nessa lunação, aliás, quando eu fiz o post aí no feed falando sobre a live de hoje, eu coloquei uma foto de um mapinha, tá? Não é uma foto genérica, tá? Pra você que tá achando que eu só abri aqui o meu programa e falei, não, peraí, deixa eu dar um copy-paste aqui num mapa genérico. Não, tá? Era o mapa da lunação de hoje, tá? Para Brasília, né? Então, quando a gente analisa a astrologia mundana, que é a mundial, a gente vai ter que tirar para capital, né? Ou para o ponto de maior interesse, de maior visibilidade naquele país, tá bom? Então, a gente acaba usando Brasília, nesse caso, como um ponto de referência. E nessa lunação, a gente tem um ascendente em Touro, né, com Urano presente ali junto ao ascendente. Então a gente imagina que essa vai ser uma lunação em que o povo, tá? Pelo menos a grande maioria do povo, vamos colocar assim, está absorvendo elementos uranianos, quer dizer, dos atributos de Urano. Que tipo de elementos são esses? É um desejo pela liberdade, é um grito contra o extremismo conservador, é um olhar mais flexível, é um olhar que visa a inclusão, né? Então, assim, a gente tem essa presença de Urano aí dentro do ascendente dessa lunação, indicando que a maior parte de nós, não somos todos, né? Não é todo mundo, né, gente? Mas, assim, a marca principal agora do povo desse país é um povo que está um pouco indignado, vamos colocar assim. Mesmo porque a gente sabe que Urano é um dos regentes de Aquário, né? E quando a gente fica, assim, muito revoltado, como de fato a situação pede, como de fato a gente já viveu muito, né? E a gente tá com esse grito entalado, vamos colocar assim, é claro que a gente acaba ocorrendo em ações que também são imprevisíveis, tá? É um povo que está muito inflamado, é um povo que está insatisfeito, é um povo que está visando uma maior inclusão e um grito de liberdade contra movimentos muito conservadores que se instalaram no país já tem um tempo, né? E que nem tiveram origem aqui no Brasil, tá? Agora, muito do que está acontecendo amanhã, né, nesse dia de manifestações, do dia 7 de setembro, assim por diante, acontece, é o dia seguinte de um ciclo lunar, tá? Que acontece com Marte junto ao Sol e a Lua. Então a gente imagina que vão acontecer movimentos muito inflamados em diferentes esferas, tá? Mais intensos, né? É como se essa oscilação emocional estivesse presente,
tanto na nossa vida individual, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quanto principalmente nos nossos pontos de vista, nas nossas opiniões. Se a gente não se posicionou por muito tempo, a gente sente esse grito, essa necessidade de querer se posicionar, tá? E nesse sentido, é claro que é imperativo que a gente sempre use essa força de ação de uma maneira focada, tá? Para aquilo que a gente realmente considera ser necessário, tá bom? Escutando a sua live, os vizinhos gritando fora Bolsonaro. Então você vê, olha como, né, esse povo, né, esse público, pelo menos a maior parte, muito inflamado, insatisfeito. Gente, Urano, ele é um planeta que a gente relaciona, é um dos regentes de Aquário, né, fora Bolsonaro, que é justamente um regente que fala de revolução, liberdade, agir de acordo com uma visão nova, né, não uma visão conservadora ou retrógrada e assim por diante, tá? Isso que eu nem tô dando tanto foco aqui no meu posicionamento, tá? Mas ele vai acabar dando umas esguichadas aqui e ali. Isso acontece, é normal, tá? Agora, gente, eu queria falar também pra vocês que a gente tem tudo aquilo que envolve o grande corpo jurídico do país, né? Quando a gente fala de astrologia mundial, então a gente pode até colocar o STF, né? Porque é como se fosse um poder judiciário mesmo, né? Tá ali na casa 9, tá? Quando a gente olha para astrologia mundana, mundial, dos países, das cidades, tá? E a gente tem dentro dessa região do mapa alguns planetas muito fortes ainda, né, que querendo ou não, tendem a trazer, tá, de novo, eu não tô dando um olhar fatalista, eu não tô me colocando como dona da verdade, pelo amor de Deus, tá, mas assim, tendem a trazer um certo fortalecimento ainda para essas instituições, tá, como se essas instituições não fossem tão fracas, né, não fossem tão frágeis e não dependessem só de a movimentação de um ou de outro para se sustentar, é como se as bases dessas instituições ainda fossem muito fortalecidas, né? O que traz uma segurança para nós, já que o país é feito de várias instituições, não é isso? Então, por que isso tudo eu tô trazendo para vocês? Porque a casa 9, né, tirada para Brasília, né, no mapa dessa alunação, ela abre em Capricórnio e o regente tá elevado, né, tá cravado no meio do céu. Então, assim, eu ainda tenho instituições jurídicas muito fortalecidas, que priorizam a estabilidade, que se seguram no lugar, tende a ter esse desdobramento, tá, gente? Tende a ter esse desdobramento, porque é como se elas tivessem um alicerce muito maior do que eventualmente uma ventania, mesmo que fosse uma grande ventania, tá, pudesse causar. E além disso também, o próprio governante, muitas vezes, ele é relacionado na astrologia mundial, né? Assim, vamos colocar, seria o monarca, o rei, o presidente, tá? Porque seria o governante local, tá bom? Então não importa qual seria o cargo dele oficial, mas seria a pessoa que, teoricamente, estaria liderando aquele país, aquela região, aquela nação, né? A gente tem também um Saturno, esse mesmo Saturno que rege a casa 9, que abre em Capricórnio nessa alunação, rege também a 10. Então significa que o próprio, muito provavelmente esse próprio presidente, esse próprio governante também ainda tem alguma estabilidade dentro desse quadro, tá? Não estamos falando que o bagulho é aceitável, né? Nem estamos falando que tá tudo certo, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tem indicativos, tá, de que existe um mecanismo maior por trás de todas as figuras, né, tanto essas instituições jurídicas, quanto também o próprio governante, tá, que seguram muitos deles no lugar, né? Então, é claro que amanhã provavelmente vai ser um dia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que a gente vai ter instabilidade, que a gente vai ter alguns imprevistos, que a gente vai ter uma surpresa, você vai falar, nossa, que surpresa que eu poderia ter passado sem, sabe? Mas de uma maneira geral, devido à análise desse mapa, eu não acredito ainda que amanhã a gente vai ter uma mega definição que vai mudar absolutamente o quadro que a gente tem, tá? Eu acredito que vai ser muito mais movimentos que a gente vai observar, a gente vai enxergar, a gente vai ficar alarmado, talvez, eu acredito, né? Vendo esses conflitos, vendo essas polarizações que a gente tá no meio, mas ainda assim com algum grau de estabilidade
estabilidade resultando de tudo isso, tá? Que eu não sei se é bom, se é ruim, enfim, cada um vai concluir ali, né? Mas assim, só para explicar para vocês o quadro geral que tá acontecendo, essa lua nova em Virgem, que tá acontecendo hoje, né? Além disso, eu queria também pontuar uma outra coisa, tá? Isso daí não é exclusivo de amanhã, não é exclusivo de nada que tá recente, tá? Desde o fim de 2020, a gente teve um encontro entre Júpiter e Saturno, os dois em Aquário, né? E a gente vinha falando que Saturno é um planeta que se relaciona a movimentos conservadores, tradicionais, né? Que prezam regras antigas, que não querem se flexibilizar. E Júpiter, do outro lado, é posturas mais modernas, governos mais inclusivos, enfim, esse movimento de expansão, de inovação vindo de Júpiter e esse movimento de retração ou manutenção conservadora vindo de Saturno, tá? O encontro entre esses dois planetas desde o fim de 2020, a gente veio falando muito disso na virada do ano, né? Vai ter que resgatar lá aqueles materiais, mas ainda são materiais que vale a pena porque é uma conjunção que interfere a gente pro longo prazo, tá? Mas de qualquer maneira, era uma conjunção que mostrava um embate entre o conservador e o novo. E era um embate que não estava só acontecendo na esfera do Brasil, né? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em outros lugares do mundo, tá? Nesse mapa dessa lunação que está acontecendo hoje, né? Esses dois planetas estão elevados também, tá? Então é como se a gente tivesse cada vez mais esse embate e essa polarização, que gera para nós um quadro de uma certa ansiedade, porque a gente não sabe o que tá por vir, como se fosse essa impressão, tá? Mas de qualquer maneira, é um embate que já veio vindo há muito tempo, então apesar de parecer uma grande novidade, ou a gente fala, nossa, agora que tá explodindo o negócio, era um tema que já estava sendo trabalhado, pelo menos ali, gente, nós estamos em setembro, 9 meses, no mínimo, né? Porque eles até estavam se juntando antes, até essa conjunção, tá? Então a gente tem esse quadro geral. Além disso, eu também queria falar uma outra coisa, ainda elementos coletivos, antes de eu entrar naquela previsão mais para nossa microesfera, que também é importante, que a gente também tem que cuidar direitinho, tá? Eu também queria falar uma outra coisa, que é a casa 5, né, em astrologia mundana, mundial, ela tá muito associada a movimentos culturais, tá? Inclusive artísticos, tá? Compartilhar conhecimentos, tá? Expor a arte, ver a arte, compartilhar a arte, né? E essa é uma área do mapa astral, dentro desse quadro brasileiro, que tá muito ativa. Então tá dando a entender pra gente que muito desse mês, aliás, também poderia ter até um pouco a ver com esportes, tá? Esportistas, esportes, mas tem em essência essa energia do cultural e do artístico, tá? E aparece com um fortalecimento muito grande, porque a lunação, o encontro entre o Sol e a Lua, acontecem ali naquela região da casa 5, né? Com Marte junto. Então, assim, eu acredito que seja até uma recuperação, uma volta da valorização, a gente voltando a fortalecer, ou voltando a dar espaço, né, por bem ou por mal, vamos colocar assim, de uma maneira fácil ou difícil, para o movimento cultural, o movimento artístico. Então isso tem muita chance de se fortalecer ao longo de todo o ciclo lunar dentro do país, tá? Não é só na nossa microesfera, não. Então a gente tem essas condições gerais. Gente, eu acho assim, eu queria pontuar, então eu acho que vai valer a pena a gente concluir de uma maneira geral, que para amanhã, já que Marte também estava envolvido nessa lua nova, a gente tem uma chance razoável de observar conflitos acontecendo, polarização de ideias, as ruas cheias talvez, né, até com um certo grau de segurança dá para falar isso. E Marte é um planeta que a gente relaciona às vezes até a movimentos intempestivos, um pouco agressivos. A gente pode imaginar algumas questões nesse sentido, tá? Mas ainda assim, eu acredito que as instituições maiores, tá? Por exemplo, vamos colocar assim, instituições jurídicas, né? O próprio judiciário, né? Tem ainda bases muito fortalecidas, inclusive com um Plutãozão lá dentro, tá? Dando a entender que muitas coisas são articuladas e funcionam sem a gente às vezes nem saber, né? Porque nós, o povo, às vezes nem fica sabendo e eles avançam em muitas coisas, concluem muitas coisas. Então, assim, tudo isso para trazer
um movimento de alerta, no sentido de colocar, olha, amanhã, na medida do possível, vamos tomar cuidado com as nossas movimentações na tarde, até porque o empresariado está pulando fora do barco. Até o empresariado, até ele, né, na tarde já. Mas brincadeira. Mas de qualquer maneira, tudo isso para falar, gente, que vai valer a pena a gente prestar atenção nessas movimentações, porque pode ter algumas agitações, pode ter algumas coisas que, né, interfiram no deslocamento, no tráfego, a gente sabe que pode ter, tá? E de maneira geral, ainda assim, trazer um grau de segurança, de pensar, putz, algumas instituições do país ainda são muito fortes, ainda tem uma raiz muito fortalecida e, assim, seguem nas suas funções, né? Tendem a seguir nas suas funções, tá? Eu quero pontuar pra vocês, né, gente, que vocês sabem, né, aliás, a própria cauda do dragão, ela tá em Sagitário, já tem um tempo, né, claro que assim, tanto Sagitário, qualquer signo, ele vai ter atributos mais positivos, né? Vamos colocar assim, equilibrados, atuando com liberdade. O signo fica na sua oitava maior, o seu potencial máximo, né? E todo signo também vai ter aquela, né, oitava menor, né? Que a gente fala, não gosto de tal signo, porque ele é assim, assim, assado. Um pouco estereotipado, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe que a gente tá há algum tempo com a cauda do dragão em Sagitário, então assim, que tá levantando coisas que a gente tem que trabalhar coletivamente, não só no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas eu acho que é um estágio evolutivo da humanidade, tá? Eu acho que é no mundo, tá? É na humanidade, na sociedade atual, tá? Que tem muito a ver com fanatismo religioso, né? Tem muito a ver com verdades absolutas, tem muito a ver com soberba intelectual, né? Não compartilhar, não pesquisar, não estudar a fundo e ainda assim ficar reproduzindo determinadas verdades. A gente sabe, isso tá no mundo, não é só no Brasil. É que o Brasil parece que ele é sempre premiado, né? Ele é premiado, é o cara que vai servir ali de exemplo, tá? Mas de uma maneira geral, esse fanatismo em torno das ideias ou da própria religião, de uma maneira geral, acho que vai muito para esse lado também, ele é uma coisa que ainda temos que trabalhar, né, e flexibilizar, e ganhar novos olhares, né, ganhar novos diálogos e tal. E a cabeça do dragão já tá em Gêmeos, sempre, né, a cabeça e a cauda vão estar se movimentando juntas, né, claro, e a cabeça do dragão em Gêmeos vai ser justamente aquilo que a gente está precisando desenvolver, evoluir, né, coletivamente como um todo, e é justamente o quê? A partilha, a troca. Gente, Gêmeos é um signo que ele se encaixa em qualquer grupo, tá? Agora falando da parte boa, tá? Então, todo signo vai ter uma parte boa e uma parte mais complicada. Mas a parte boa é o quê? É a flexibilidade, é o ingressar em todos os grupos, é conseguir transitar e compartilhar e mudar de ideia e aprender com o seu erro. Então, assim, a gente tá trabalhando isso, inclusive nessa alunação, inclusive no Brasil, não apenas, né? Mas inclusive. Tá? Então, esses são os principais. Má Monteiro, Gêmeos é perfeito, baixou a Virginiana. Gente, a Má Monteiro, ela é babá dos meus gatos. Um grande beijo pra você, que as minhas gatas estavam muito bem quando eu cheguei em casa. Tá? Gente, então, tudo isso pra vocês terem um olhar geral, de coisas que a gente pode imaginar e esperar, né? Ou pelo menos sentir amanhã, tá? Essa live também eu tô dando pra vocês muito no sentido de pedir uma consciência, observar, prestar atenção sempre, né? Independente do tipo de previsão de análise que a gente recebe, mas ainda assim passar também alguma segurança e falar que, poxa, calma, né? Não é tudo que tá ruindo, tá? Não preciso me render minha crise de ansiedade ainda, né? Já cheguei até aqui, então bola pra frente, tá? Tá bom, minha gente? E aí, agora a gente ainda vai falar de algumas coisas relacionadas ao micro, né? Porque o micro, ele é especial, né, gente? A gente saber como a gente vai se relacionar nessa semana, como que a gente pode se organizar no trabalho, quais são as principais atividades favor, isso faz parte da nossa vida, né? Não, isso aí é experiência humana também, tá? Então eu quero falar aí agora sim, eu vou entrar um pouco na esfera do micro,
falar algumas coisas que a gente tem ainda com relação a essa alunação, durando por todos os 28 dias e principalmente também essa semana, tá bom? Então hoje, né, 21h51 da noite, a gente tá tendo uma lua nova em Virgem, tá? A lua nova é uma fase de planejamento, então é como se eu tivesse à minha disposição energia, reflexão suficiente para perceber coisas que eu quero iniciar. Então, de agora, né, então do dia 6 ao dia 12 de setembro, é um campo fértil para que eu comece a me movimentar na microesfera, tá? Na minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento, dentro da minha casa, com a minha família, no meu ambiente doméstico, em direção a coisas novas, tá? Existe esse campo fértil. E se vocês pesquisarem, assim, né, eu postei um texto lá no Astropédia, mas N outros astrólogos com certeza também postaram que é uma alunação boa para microesfera. Tá? É uma alunação produtiva, é uma alunação em que a gente sente que se a gente empenhar um pouco de disciplina naquilo que a gente estiver fazendo, tipo assim, eu não vou largar pela metade. Eu vou começar, desenvolver e finalizar, tá? Nesse sentido, é uma alunação que empurra muito a gente pra frente, tá? Porque é uma alunação com muitos bons aspectos. Primeiro, que o próprio encontro, né, entre Sol, Lua e Marte, porque Marte, ele não tá exatamente ali no grau de Virgem que tá tendo alunação, mas ele tá muito perto ainda, tá? Então a gente até considera ainda uma conjunção. É como se ele desse pra gente uma energia pra começar, pra querer se envolver. Eu tenho um problema, mas eu consigo dispor de foco pra ir atrás dele. Eu não quero mais adiar algumas coisas que eu posso dar sequência, que eu posso começar agora, tá? Além disso, é uma semana, a gente sabe que Virgem é um signo que a gente relaciona muito à organização, ao trabalho, a hábitos de saúde, ao bem-estar, tá? Então, esses vão ser temas, minha organização no trabalho, a faxina na minha casa, a minha dieta, os meus afazeres, tentar deixar eles mais ou menos organizados, sem querer fazer nenhum milagre, né, em termos de produtividade, porque Virgem é um signo realista, então não é pra eu querer me comprometer com tudo, né, que vem das elucubrações, da viagem, não, é aquilo que eu sinto que é a minha prioridade, que é importante, que vai me fazer bem, tá? E coisas que às vezes eu posso já tirar da frente também. Então é muito essa energia do ciclo virginiano que tá começando agora. Porque o Sol já estava em Virgem há um tempo, tá? Desde o fim de agosto, mas o encontro entre o Sol e a Lua em Virgem, a lunação virginiana, a Lua nova de Virgem, tá acontecendo hoje, dia 6 de setembro, tá bom? Então, além disso, eu também queria falar umas outras coisas para vocês. Tende a ser uma semana em que essa criatividade, ela tá muito presente, e para que a gente acesse essa criatividade, acessar a criatividade é enxergar coisas de novas maneiras, encontrar outras soluções para problemas que às vezes já são velhos, estão em vigor faz tempo, tá? Ela está acessível. Como eu faço para encontrar soluções inovadoras para problemas velhos que eu já tenho? Como eu faço para acessar essa criatividade? É através da partilha, da troca, do debate com as pessoas, eu compartilhando as minhas ideias, ouvindo o ponto de vista delas, tá? Isso é a primeira coisa, porque o Urano tá muito relacionado ao coletivo, aos grupos, né? Então, por isso, esse partilhar de ideia. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é eu me envolvendo com aquilo que eu tenho que me envolver. Tá? Não preciso adiar, não preciso me esconder, me esquivar daquilo que às vezes eu acho que eu não tenho essa força. Às vezes o simples fato de eu começar a me envolver já me desperta a coragem, já abre a minha cabeça, eu falo, cara, resolvi aquele problema mesmo, tá? Foi mais rápido do que eu pensava, tá? Mas claro que eu vou ter que ter essa energia de primeiro me envolver com essas atividades, tá bom? Pera, eu vou tomar uma água, ainda tenho mais coisa pra falar, segura aí. Aí, um outro tema. Os relacionamentos. Eu separei os relacionamentos para falar porque, assim, Vênus é um planeta que está muito bem colocado essa semana, principalmente até a quinta-feira, tá? Então, nesse sentido, ela facilita o quê? Tanto fortalecimento de vínculos com pessoas que eu já tenho na minha vida, tá? Então, eu já tenho um casamento, um namoro, um relacionamento que tá em vigor, e eu tenho que trazer temas a serem melhorados e conversados. É uma boa semana para isso?
Porque é uma semana em que existe uma certa diplomacia e uma disponibilidade para ouvir o outro, principalmente na microesfera, tá? Então a gente imagina que essa fluidez, essa troca acontece com uma certa naturalidade e facilita alguns relacionamentos nossos, tá? Da mesma maneira que novas parcerias profissionais, comerciais, Marcele com os crushes, pois é, geralmente um trígono de Júpiter a Vênus é como se ele expandisse o contato ou a disponibilidade coletiva, tá? Pra gente se relacionar. Então, assim, a gente tem mais chance de encontrar gente legal, encontrar pessoas que ressoem com a gente, tá bom? Ou até de uma certa maneira, ter uma valorização mútua daquela relação que tá meio sambando ainda. Tá? A gente tende a ter esse tipo de fortalecimento, porque Júpiter é um planeta bom, benéfico, e ele cede essa energia benéfica para Vênus. Tá bom? Agora, a partir da sexta-feira, tá? Que é dia 10 de setembro, Vênus vai ingressar em Escorpião. Então a gente imagina que essa expansão voltada para relacionamento, a gente mais sociável, né? Querendo fortalecer vínculo com todo mundo, firmando novas parcerias, tá? Nesse sentido, tá um pouco mais forte até a quinta, tá? Porque a partir, não significa que vai ficar ruim depois, tá? Mas a partir da sexta-feira, conforme ela ingressa em Escorpião, a gente sabe que Vênus em Escorpião, ela dá pra gente um elemento, tá? Na hora de se relacionar, que é, eu vou me relacionar com menos gente, e com aquelas que eu me relaciono, eu quero aprofundar, aumentar em intensidade, em envolvimento, em profundidade. Na tarja, minha Vênus psicopata. Não é psicopata essa Vênus, tá? Não tem Vênus psicopata. Mas, pois é, né? Fala isso porque tá em exílio, né? Mas não é psicopata não, viu? Ela tem os próprios atributos dela. Mas é claro que então a partir da sexta-feira, nesse quadro de relacionamento, a gente tende a ficar um pouco menos expansivos, abertos, né? Se mesclando com todo mundo, trocando ideia, não sei o que, fortalecendo. E mais do tipo, vou selecionar só quem eu realmente quero, quem eu não quero, eu vou passar no filtro, né? E quem eu quero, eu vou mergulhar de cabeça, sabe? Vou assim, pá, com a testa, tá? Porque é uma Vênus muito intensa, voltada para relacionamento, então é como se ela aumentasse essa intensidade na hora da gente se relacionar, tá? Também é uma Vênus que, em termos, tá? Ela tem um certo trabalho da libido até, tá? Um trabalho positivo, a gente fica um pouco mais aberto a desvendar vontades, desejos, então, nesse sentido, ela caminha bem. Tá bom? Não significa que vai dar ruim, tá? Mas vocês fiquem atentos, porque o padrão voltado pro relacionamento é um padrão que tende a mudar a partir da sexta-feira. Mas é isso, tá bom, minha gente? É isso. Então, deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar antes de abrir as coisas pras perguntas, tá? Então, no texto do meu site, eu coloquei assim, gente, toda semana, todo domingo, tem lá no astropedia.com.br uma matériazinha que eu coloco que fala sobre o céu da semana, tá? Sempre. É só vocês entrarem lá, clicar em matérias. Vai ter uma lá no domingo falando sobre a semana que vai começar. E nessa matéria, na área de relacionamentos, eu coloquei assim, tudo ou nada, né? Então acho que é um pouco essa energia que permeia as nossas relações a partir da sexta-feira, tá? Mas é isso, tá bom? Não vamos, assim, entrar em muitos dramas, não, porque claro que o desdobramento individual vai depender do mapa astral de cada um. Tá bom? Gente, vocês sabem que Marte, na astrologia, é um planeta que a gente relaciona a maneira como a gente luta por aquilo que a gente quer. Kênia mandou nada. Eu falei tudo ou nada, a Kênia mandou nada então. Poxa, Kênia. Sabe, eu tô aqui tentando. Tá? Gente, Marte na astrologia é um planeta que a gente relaciona muito a como a gente luta pelas coisas que a gente acredita, tá? A nossa força de vontade, até a nossa disposição física, a nossa coragem para se envolver com aquilo que tem que se envolver, tá bom? E aí, o que acontece? Essa semana, ele tá recebendo um trígono, um aspecto bom de Plutão, né? Então, mesmo se o tema for denso, mesmo se ele for um pouco mais pesado, for uma questão profissional, um abacaxi, gente, de novo, para falar individualmente, num nível mais profundo, vai ter que ver o mapa astral de cada um, tá? Mas em termos coletivos, tá? Sem mapa astral de ninguém em mãos, a gente sabe que um trígono de Plutão a Marte, ele dá uma obstinação, um pensamento mais estratégico para falar, meu, isso é uma bucha, eu tenho que resolver, mas eu vou resolver. Eu tenho condições, eu tenho uma visão clara, eu posso seguir em frente, tá bom?
Luísa, eu já te respondo, tá? Mas eu prefiro que você deixe as perguntas aqui na caixa, viu? Viu, Luísa? Tá bom? Mas de qualquer maneira eu vi a sua pergunta. Então vocês veem, gente, é uma semana, na microesfera, é uma semana produtiva, é uma semana que a gente pode ter muitos bons resultados, tá? Aliás, geralmente eu aconselho da seguinte forma: no dia da lua nova, né, que seria hoje, o ideal é que a gente não já inicie coisas, tá? Porque primeiro a lua nova é uma fase de planejamento, né? Não é a lua mais benéfica do mundo para você já iniciar um curso, já iniciar um projeto. O ideal é que você primeiro planeje ele na lua nova, tá bom? E conforme a gente for se aproximando da lua crescente, ou até a partir da lua crescente, que seria dia 13 de setembro, aí a gente começa a se movimentar, investir energia naquilo que a gente quer ver acontecendo mesmo, tá? Se não quiser esperar até o dia 13, não, tá muito longe pra eu me envolver com coisas novas, eu já tenho um projeto pra agora que eu quero começar, né? Então a gente espera alguns dias depois da lua nova, lá pro dia 8, pro dia 9, e já, né, aí já é mais tranquilo começar, tá? Só não se recomenda começar nos dias que é o próprio dia da lua nova, o dia que sucede, tá? Porque ainda são dias de gestação, a gente tá gestando a ideia ainda, ela pode ainda não estar com a forma final. Mesmo assim, é uma semana muito boa na microesfera, uma semana que pode ser muito produtiva, que a gente pode tirar muita coisa da frente. Ana Capessoa está com um abacaxi grande, então assim, muitos de nós estamos, tá? E acaba sendo uma oportunidade para que a gente tire coisas da frente através dessa determinação, desse foco pontual, tá? Assim por diante. Na microesfera é uma boa semana. Tá bom, gente? Deu para entender em geral? A Luísa Fernandes, agora eu vou só dedicar minha energia para a caixa de perguntas, tá? Vou tentar ver aqui, se você não deixou perguntas ainda na live, deixa aqui na caixinha do lado direito do chat que eu vou abrir já já, tá? A Luísa Fernandes caiu aqui na minha visão, tá? Quem já tem a Vênus em Escorpião? Então, na verdade, essa Vênus vai ativar a sua Vênus, tá? Simplesmente. É como se fosse um olhar mais intenso voltado para relacionamento, as relações ganham mais importância, mais visibilidade na sua vida, pode ficar mais sociável, mais vaidosa, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vai depender um pouco das configurações do mapa, tipo assim, o que mais você tem, né? Então, isso daqui é um pouco genérico eu te falar, mas dá pra te trazer essa informação, pincelei, tá? Que vai ativar a sua Vênus, então esse olhar voltado para relacionamento fica ampliado, tá bom? Vou abrir a caixa agora. Alissec. Mulher, como está para peixes no amor? Então, na verdade, é o seguinte. Gente, eu vou responder essa pergunta. Eu vou te dar uma resposta. Fica tranquila, tá? Mas eu acho importante pontuar, tá? Que assim, fica um pouco genérico, porque não é uma análise sobre o mapa astral, tá? É só um olhar ali, né, por cima, pra gente falar pra todos os piscianos, ou quem tem marcas fortes de peixes, tá? Bom, o primeiro regente de peixes é Júpiter, e ele está bem com Vênus essa semana, tá formando um trígono entre Vênus e Júpiter, tá? Então a gente imagina, né, no coletivo, genericamente falando, que pra piscianos pode ser uma semana com alguns avanços no amor, tá? Mas assim, é isso, tá? Não dá pra falar que vai firmar um relacionamento, que vai acontecer não, tá? Não vai dar, porque vai ficar muito profundo aí. Mas de uma maneira geral, existe uma boa energia, tá? Um bom aspecto, pelo menos aí, entre Vênus e Júpiter, que facilita para piscianos essa área afetiva, tá bom? Próxima, vamos ver. Ai. Então, aí olha só, agora a gente entrou. A.M. Oliveira Soares. Oi, quero muito saber sobre energias e previsões para emprego, amor. Já estou mais ou menos com uma pessoa. Então, aí, o que acontece? Não dá para eu falar aqui na live. Por quê? Aqui na live a gente não faz análise individual de mapa. A gente faz análises coletivas, tá bom? Porque senão, você imagina que eu ia ficar doida, tá? Então, o que eu peço pra você? Se você quiser entender a fase de vida, como que tá pra emprego, pra amor, pra tudo, venha num atendimento, faça uma consulta astrológica pra gente entender a fase de vida e assim por diante, tá? Agora, independente disso, genericamente falando, a gente sabe que é uma semana em que o grau de produtividade está mais alto,
tá bom? E esses relacionamentos em geral também estão mais abertos para alguns fortalecimentos, alguns vínculos se estruturando, tá bom? Então, de maneira geral, é uma semana boa para esses elementos da nossa vida individual, tá? Para essa microesfera aí, é uma boa semana, tá? Agora, mais do que isso, a gente vai ter que olhar o mapa astral, fazer uma consulta, um atendimento. Ela até falou, Sagitário casa 3, ascendente em Libra, Lua em Leão. Então, seu ascendente é em Libra, tá? Então, Vênus vai ter muita influência na sua vida, né? De uma maneira geral, porque é o regente do seu ascendente, tá? Nessa semana tá um pouco melhor, então vai ter coisas boas vindo aí, tá? Mas isso genericamente falando, gente, não dá pra fazer previsão aqui na live sem fazer uma consulta, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Gente, tirando essa, eu só tenho mais uma, tá? Eu só tenho mais uma. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês escrevem aí pra mim na caixinha. Quinta Thalita. Quais seriam os pontos mais relevantes do céu para a semana... da semana para os aniversariantes? Faço aniversário dia 9. Então, né? Vou até puxar aqui o que tá rolando no dia 9, que eu nem... Então, no dia 9 é uma lua em Libra que tá tendo, né? Olha eu perguntando pra vocês, né? Não é isso? É assim, viu, gente? Aquariana. Então, na quinta-feira, na verdade, assim... você tá fazendo aniversário, né, numa semana de lua nova, porém não é no dia da lua nova, já é uma lua que tá se encaminhando aí pra lua crescente, tá? A lua vai estar em Libra, né, muito possível que você tenha algumas questões de relacionamento, parcerias, vínculos, tá, com as pessoas a serem observados e trabalhados ao longo do ano, tá? Porque você tá fazendo aniversário com uma lua em Libra. Agora, a revolução solar, ela nem sempre acontece no dia que você nasceu, tá? Porque a revolução solar, ela acontece quando o Sol entra no mesmo signo, no mesmo grau que ele estava quando você nasceu. Então, às vezes, não é no dia. Às vezes é um dia antes, é um dia depois. Depende, tá? Então, por isso que não dá pra falar com absoluta certeza que vai ser no dia 9 de setembro essa revolução solar. Mesmo assim, vale a pena pontuar que se for, vai ter uma lua em Libra, vai ter algumas questões voltadas para parceria, relacionamento, equilíbrio entre a minha vontade, a vontade dos outros, que vai ser uma coisa a ser trabalhada nessa revolução, já que vai ser um dia que a lua vai estar em Libra. Só, tá? Mais do que isso, um atendimento, uma consulta e tal. Tá bom? Essa é a minha última pergunta atual. Grazi Oliveira. Bia, lua nova está em conjunção com a minha Vênus e Mercúrio. O que esperar? Simplesmente vai esperar que essa Vênus e esse Mercúrio estão sendo ativados, tá? Provavelmente vai ser um mês lunar, né? Que você vai trabalhar tanto essa área de interesses, tá? Poderia, por exemplo, ampliar seus interesses, estando com seu Mercúrio. Poderia você estar mais falante, mais comunicativa, com novas áreas de querer aprender alguma coisa, tá? Quanto também a sua Vênus, ou seja, tá trabalhando também uma certa vaidade, um certo cuidado que você tem consigo mesma, tá? Às vezes até em algum nível, por ser uma Vênus, a maneira como você troca e se relaciona com as pessoas, tá? Simplesmente a lua nova tá ativando essa Vênus e esse Mercúrio. Então vai ser um mês lunar em que você vai ter muito desse Mercúrio sendo trabalhado, comunicação, interesse, vontade de aprender, tá? Trocas, e a Vênus, que é um olhar pro relacionamento, como se relacionar, como ponderar entre as suas vontades das pessoas, né? Fazer concessões e assim por diante, tá? Mas é isso, tá? Mais do que isso, vai depender muito de como tá essa Vênus, como que tá esse Mercúrio, que mais no mapa, que tá rolando de aspecto naquele mapa, tá? Isso daí só um olhar geral, tá bom? Gente, deu pra entender? Então tá, o que acontece? Olha, vocês viram que eu fiz o meu papel aqui. Gente, juro, olha, presta atenção. A astrologia mundial, ela não é simples, ela não é fácil. E em nenhum momento eu me coloco aqui como portadora da verdade, tá, gente? A pessoa que sabe sobre tudo, tá? Aqui eu trago uma análise pra vocês do céu do momento, como aproveitar, no que ter atenção, no que ter preocupação e no que ter segurança, tá bom? Então isso daqui é uma coisa que eu escolho compartilhar, tanto porque isso daí ajuda também a expandir o meu trabalho, sem dúvida, mas também por outros motivos, porque a astrologia a gente sabe que, mesmo que a gente tenha hoje uma disponibilidade grande de material, historicamente falando, é um conhecimento muito elitizado, é um conhecimento que as pessoas não tinham acesso, tá? Até hoje, mesmo assim, o acesso
tem, mas é daquele jeito, porque né, muita coisa se filtra, muita coisa não se passa. Então aqui eu tento trazer isso pra vocês. Tá bom? Eu agradeço muito a confiança de vocês. Essa é uma live que acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite. Segunda que vem nós estamos juntos. Essa live vai ficar salva tanto no canal do YouTube, Astropédia by Bia Nogueira. Se inscreve lá. Quanto também aqui no Instagram, que eu quero deixar salva. Acho importante essa. Tá bom, gente? Beijo grande, boa semana.